Advogado faz denúncias e pede a interdição do presídio da Polícia Militar, o Presmil. Ao vivo, Jéssica Cruz. Boa noite, Jéssica. A gente já pergunta qual a principal queixa, qual a principal denúncia desse advogado? Oi, Mariana, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha pela TV Atalaia, pelo Cidade Alerta. Olha, são vários problemas que são apresentados por esse advogado que a gente vai citar daqui a pouquinho. Mas é importante a gente falar sobre alguns detalhes, que permeiam aqui o Presmil, que é o Presídio Militar do Estado de Sergipe. É um presídio que tem mais de 20 anos, na verdade o prédio em que está o presídio, ele foi construído há mais de 20 anos. E em 2019, eu lembro muito bem, porque eu fiz essa reportagem, eu falei com o CREA à época, o prédio, toda a estrutura dele praticamente foi condenada. Inclusive, a recomendação do CREA em 2019 era para que esse prédio aqui fosse desocupado. Hoje, em 2021, a gente vem aqui e conversa com o Joseph Barreto, que é advogado criminalista e tem muitas denúncias, muitos problemas para serem expostos aqui, segundo ele. A gente já vai conversar com ele. Boa noite, Joseph. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Sociedade Sergipana. Boa noite, Mariana, aí programa Cidade Alerta. Joseph, eu falei aqui, você me ouviu, sobre a estrutura desse prédio. Você já conversava comigo aqui, antes de entrarmos no ao vivo, sobre os problemas que existem aqui. A gente pode começar por onde? O ponto principal é com relação ao meu cliente, que eu não vou falar o nome até por questões de sigilo e até pela segurança dele mesmo, Meu cliente está submetido ao regime semiaberto. Nós sabemos que o Presmil ele não se destina ao cumprimento de pena no semiaberto. É sabido por todas as autoridades do Estado de Sergipe, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil, que o Presmil não oferece condições dignas, não oferece condições dignas para os internos aqui, ao cumprimento de pena no semiaberto. A LEP exige condições específicas para que o regime semiaberto funcione. Precisa uma ação enérgica. Hoje eu falei com o Robson, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Ele já me informou que já foi oficiado a Corregedoria de Justiça, Secretaria de Segurança Pública, salvo engano, Polícia Militar. Acredito também que a 6ª Vara Criminal, que é a vara responsável, no meu entendimento, é a vara responsável pela execução da pena. Na verdade, já é estabelecido que ela é responsável pela execução da pena, mas também o juiz da 6ª Vara tem que ser o juiz corregedor. Então, quer dizer, tem que ser feita uma inspeção urgente. O CREA já condenou esse espaço. Esse espaço está condenado. O CREA, inclusive, no parecer, o CREA ele informa que o prédio deve ser desocupado imediatamente, até para resguardar a integridade física dessas pessoas que estão aí dentro e dos próprios visitantes. Ô Joseph, você falou sobre o semiaberto, que precisam de alguns requisitos para que ele seja executado. Quais? O que precisa existir em um presídio para que o semiaberto seja realmente colocado em prática? Pronto, foi até bom você pontuar. Colônia agrícola, colônia industrial, o preso ele não pode estar submetido ao cárcere 24 horas, que é o caso do meu cliente. Todos sabem que o regime semiaberto ele é cumprido de forma intermediária, ele tem uma função social, e aí fica a pergunta para os órgãos competentes: qual a função social do Presmil para com a sociedade? As pessoas que estão custodiadas aí estão em condições insalubres, estão em condições subhumanas. É de responsabilidade, Jéssica, Mariana e sociedade sergipana, é de responsabilidade de todos os órgãos que estão interligados a isso aqui. Isso aqui é uma vergonha para o Estado de Sergipe, isso é uma vergonha para a Polícia Militar, isso é uma vergonha até para a Ordem dos Advogados do Brasil, até porque aqui não tem sala de Estado-Maior. Ia te perguntar sobre isso justamente. O artigo 7º, inciso 5º, é claro como é que deve funcionar a sala de Estado-Maior. Nós temos um colega que está aí custodiado. Então, assim, é preciso ações enérgicas dos órgãos competentes. Eu pedi na 6ª Vara Criminal a aplicação do regime aberto excepcional, porque eu entendi aqui que o prédio não oferece condições mínimas de cumprimento no regime semiaberto. Vamos explicar para a população o que é uma sala de Estado-Maior? A sala de Estado-Maior é uma sala que é totalmente diferente da cela especial. O próprio Estatuto da Advocacia, ele institui a sala de Estado-Maior como um ambiente adequado a custodiar um advogado se porventura cometer algum ato ilícito.
ele não deve estar misturado com presos provisórios, com presos comuns, até porque o advogado ele não é uma pessoa comum. Né? O advogado ele está atrelado à administração da justiça, né? O advogado ele tem um munus público, o advogado ele também é uma autoridade. E as outras autoridades, quando são custodiadas, onde estão custodiadas? Delegado de polícia, promotor, juiz? Não vem para cá. Não vem para cá. E o advogado tem que estar submetido a isso aqui. É isso aqui que o advogado merece, é isso aqui que a advocacia sergipana merece. É isso aqui que qualquer pessoa, qualquer humano merece estar, independentemente do erro que tenha cometido. Isso aqui é um absurdo. E os policiais que estão trabalhando aqui, que tem vários policiais que trabalham aqui que estão com sua vida em risco, inclusive a cela do meu cliente já pegou fogo aí dentro. E o CREA condenou as instalações elétricas. Elétrica, hídrica, realmente quem entra e vê de perto essa situação fica chocado, eu imagino. Isso, né? Chocado. Eu fui aí visitar meu cliente, pretendo nem voltar mais porque não há uma receptividade, não tem parlatório. Existe uma sala ali, que é aquela sala ali inclusive, com a mesa quebrada, com cadeiras quebradas. Que falta de respeito é essa do Estado de Sergipe para com os advogados, para com os policiais militares e para qualquer pessoa que frequente esse ambiente. Quer dizer, o governo do Estado de Sergipe também tem que se manifestar, a Secretaria de Justiça, a Corregedoria de Justiça, o Tribunal de Justiça com sua composição, a Ordem dos Advogados do Brasil tem que ser mais enérgica com isso aqui, a Defensoria Pública, porque também é garantidora, e todos os órgãos que tiverem atrelado, inclusive o Ministério Público, que é fiscal da lei, que eu fiz um requerimento na Sexta Vara Criminal e simplesmente o Ministério Público se manifestou contrário ao meu pleito. Inclusive eu pedi algumas diligências, o Ministério Público também foi contrário, eu não entendi o porquê de ter sido contrário às minhas diligências, que eu pedi informações acerca de que a autoridade competente por isso aqui, que eu não sei nem o nome que se dá isso aqui, informe em quais condições esses presos estão submetidos. Inclusive o do semiaberto. Em quais condições? Quer dizer que o semiaberto aqui em Sergipe estava sem funcionar dos presos comuns, porque as condições eram insalubres. E porque esses presos especiais, porque a lei dá essa qualidade de presos especiais, tem que estar submetido a essas condições aqui. O Joseph, você me falava também sobre a ressocialização. Ela é fundamental, né? E Sim. Dá para ter ressocialização em condições como essa? Jamais, por isso que eu iniciei, né? Qual é a resposta, qual é o resultado? Qual é a função social que o Presmil tem trazido para a sociedade sergipana? Quem o Presmil tem ressocializado com essas condições subhumanas aqui? O Estado ele precisa dar uma resposta. Quando eu falo é o Estado como um todo, é o Estado e seus órgãos competentes. E eles simplesmente silenciaram com relação a isso aqui. Quer dizer, o prédio está condenado desde 2019. Inclusive, eu acredito, eu não posso falar com muita propriedade, mas existe uma ação tramitando na vara da Fazenda Pública que trata da interdição. Gente, é simples, não é competência da Fazenda Pública dirimir sobre questões de presídio. É o juiz corregedor, que é o juiz da Sexta Vara Criminal. Então, assim, eu espero que o Estado, dessa vez, dê uma resposta enérgica, porque eu vou procurar todos os meios jurídicos possíveis para retirar meu cliente daí, de dentro dessas condições subhumanas que ele está vivendo. É realmente uma situação complicada, né? A denúncia que é apresentada pelo Joseph e que em 2019, ela também, todo esse problema aí foi citado nesse relatório que foi construído pelo CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. É um conselho que tem, né, total autoridade para avaliar um prédio, né, para avaliar um prédio como esse, inclusive, e para apontar essas problemáticas, né, inclusive chamar atenção antes que o pior aconteça, né, porque é justamente isso, trabalhar a prevenção. De cara aqui, dá para ver que sim, temos muitos problemas aqui nesse prédio, né? De dia dá para ver melhor, mas de noite também. Tem algumas luzes, é possível ver que os problemas existem. À época, o CREA chegou a detalhar em fotos, inclusive, toda a problemática aqui de rede elétrica, né? As paredes infiltradas, muitos problemas que precisam ser resolvidos e que parece que não foram. Jéssica, só uma o intervenção. Joseph quer falar mais um pouco aqui? Oi, Joseph. Inclusive, eu conversei com o Robson hoje, e o Robson, Joseph, eu já pesquisei em todos os lugares e não existe nenhuma regulamentação do regime aberto nesse prédio aqui. Então, onde é que está essa regulamentação? Quer dizer que o Estado está agindo na ilegalidade? Vão encobrir, lembrando que o judiciário ele também é garantidor dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Então, isso é responsabilidade também, especialmente do judiciário.
Então, quem que instituiu esse semiaberto aqui? É preciso que o Estado responda isso aí. Olha, eu estou aqui tentando resgatar uma matéria que eu fiz justamente a respeito desse laudo que foi construído pelo CREA, e um dos pontos que eu consigo ler aqui, porque eu também sou um pouquinho cega, é que justamente esse relatório que foi feito, né, não foi constatada na edificação a existência de placa de rota de fuga, sinalização de saída de emergência, porta, corta-fogo e descida de escadas. Esses foram alguns dos problemas apresentados pelo CREA, que foi um relatório construído em 2019, em junho de 2019, se eu não me engano, Mariana. Obrigada, viu, Jéssica, pelas informações. E o que eu sempre digo para você que assiste aqui o Cidade Alerta? O papel do jornalismo é ouvir todos os lados. Então, a gente já mostrou para vocês aqui esse lado da denúncia. Vou mostrar para vocês agora que a assessoria de comunicação da Polícia Militar disse que atualmente são 18 internos e 50 agentes lá no Presmil. A nota rebate algumas denúncias, afirma que existe sim uma sala para advogado, diferente do que o Joseph falou aqui, e dentro das condições do prédio existe essa sala. Mas a gente sabe que existe essa denúncia e existe, inclusive, tudo que Jéssica acabou de falar aí. Diversas questões que não batem para um presídio. E agora, eu vou convidar, já está aqui ao meu lado, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Sergipe, o Robson Barros. Robson, você acompanhou aqui a entrevista, né? E o advogado disse de uma certa passividade, diria assim, não sei se foi essa a palavra específica que ele usou, da OAB em relação ao Presmil. Qual o posicionamento? Bom, na verdade é importante pontuar que a situação do presídio militar do estado de Sergipe é de conhecimento de toda a sociedade a sua situação precária, como já o relatório do CREA pontuou. E nesse sentido, a OAB Sergipe, junto com outros órgãos, vem buscando, com o Estado de Sergipe, a reforma dessa unidade, a reforma necessária que essa unidade tem. Quanto à denúncia que o advogado fez na Ordem dos Advogados do Brasil, ele pontuou as condições que afronta a dignidade humana e a existência de um regime semiaberto. Na petição, consta apenas uma petição, então foi instaurado um procedimento na OAB e, para aclarar toda dúvida, nós oficiamos a autoridade competente, no caso o juiz da Vara Militar, para que informe se existe alguma regulamentação para o funcionamento do regime semiaberto naquela unidade. E diante das denúncias de afronta à dignidade humana daqueles que estão lá, nós, a OAB, a Comissão de Direitos Humanos, como vem fazendo e sempre fez, vai fazer uma visita em loco, elaborar um relatório sobre essas condições e levar às autoridades competentes. Se necessário, nós vamos até entrar com as vias judiciais, mas nós sempre buscamos ter um procedimento administrativo já instaurado na OAB, nós vamos aclarar através com as informações oficiais e a partir daí nós vamos analisar qual encaminhamento vai ser tomado pela Ordem dos Advogados do Brasil. É certo que a Ordem dos Advogados do Brasil, em todo o sistema prisional, vem buscando, junto ao Estado de Sergipe, a manutenção e as salas condignas para a advocacia. Sobre a situação da sala, já houve uma discussão em 2018, se não me engano, por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, que se predispôs a instalar, a montar essa sala. Mas já existia uma condenação do prédio. Então, é necessária uma reforma, não apenas em uma sala, mas no prédio como um todo. E isso é de conhecimento público. Então, nós vamos aclarar através dos ofícios, das respostas das autoridades e, a partir de então, nós vamos tomar as medidas cabíveis. Então, a OAB, em momento algum, esteve apática em relação a essa situação? De forma alguma. A petição protocolada pelo advogado foi na sexta-feira, no final da tarde, por volta das 17h50 da tarde, e logo na segunda a presidência já despachou destinada à Comissão de Direitos Humanos e aí fizemos uma reunião, entendemos por uma visita em loco, que nós não informamos o dia e hora que nós fazemos essa visita. Nós vamos realizar essa visita, elaborar um relatório, como também oficiando as autoridades competentes para saber se existe alguma regulamentação para o funcionamento do regime semiaberto naquela unidade.
É porque quando a gente fala de semiaberto, existe uma série de critérios a serem seguidos. O regime semiaberto é uma progressão da pena do regime fechado, então a pessoa tem que estar trabalhando, ou se não estiver trabalhando fora do presídio, tem que ter alguma função dentro do presídio. Então, essas orientações teriam que ser seguidas. A gente tem algum tipo de denúncia relacionado a regime semiaberto aqui no Estado, que não esteja, de repente, atendendo a todas as orientações? O Estado de Sergipe ele vem desde 2005 com a ausência do regime semiaberto, tendo em vista a interdição da unidade que funcionava em Areia Branca. E a partir daí, todas as autoridades empreenderam esforços, a OAB principalmente realizou várias denúncias para a necessidade desse regime, porque quebra a progressão de regime e, consequentemente, a ressocialização daquele que se encontra dentro do sistema prisional. E a partir daí, 2016, 2017, elaboramos relatórios sobre o quanto isso impacta na segurança pública, comunicamos à Secretaria de Justiça, foi liberadas as verbas e semana passada foi inaugurado um regime semiaberto aqui no estado de Sergipe, com capacidade para 632 internos, que passa a partir de agora a funcionar, a receber os internos que progredirem ou que forem condenados ao regime semiaberto. E lá não é colônia agrícola, existe uma diferença, mas é uma unidade que vem oferecer vários cursos, formações, e aqueles presos que tenham o trabalho fora devidamente comprovado, eles vão poder sair para trabalhar e retornar para dormir. É isso que prevê a LEP. Deixa eu só deixar claro uma coisa, Robson, que quando a gente fala de direitos humanos, quando a gente fala de situação de presídio, há sempre um ruído de pessoas que dizem, mas tem que estar preocupada com outro tipo de coisa. Você está tendo preocupação com ressocialização de preso? Gente, se uma pessoa é presa no regime fechado e juridicamente precisa ir para o semiaberto, para ressocializar, para que essa pessoa seja inserida na sociedade, para que siga todos os trâmites legais, isso é bom para a sociedade, que não vai estar colocando nas ruas uma pessoa que de repente vai continuar na criminalidade. Então, falando de regime semiaberto e da importância de ter presídios que comportem o regime semiaberto, a gente conversou com o secretário de Justiça, Trabalho e Defesa do Consumidor, o Cristiano Barreto, e ele falou sobre a situação do regime semiaberto aqui no estado. Olha só. Em 2017, com o descontingenciamento dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional, inicialmente o valor era destinado para a construção de uma unidade de regime fechado, mas diante da demanda do Ministério Público, da OAB, do próprio Poder Judiciário, nós fomos a Brasília e providenciamos o direcionamento desses recursos para a unidade prisional de regime semiaberto e foi feito um projeto seguindo todas as normas exigidas pelo Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias, o CNPCP. A unidade prisional ela é dotada de pavilhões específicos para tratamento de saúde, para tratamento de dependentes químicos, para ensino, e temos uma área voltada para a prestação de serviço dos internos que ali estarão custodiados. A perspectiva é de que a unidade prisional ela passe a funcionar de imediato, já estamos com ela totalmente aparelhada, e há uma tendência de que as progressões que sejam feitas de agora em diante, ou as condenações criminais para penas de regime semiaberto, propicie que a unidade passe a ser povoada gradativamente. Há uma expectativa de que nós estejamos com a lotação dela completa no próximo ano. No dia 22 de outubro, o governo do estado entregou oficialmente a unidade prisional ao Poder Judiciário e à população sergipana. Isso representará, sem sombra de dúvida, uma melhoria na qualidade da segurança pública do estado. E vocês sabem, né, que a nossa conversa aqui é sempre muito próxima. Eu já falei algumas vezes que trabalhei no estado do Pará, também trabalhei na Bahia e confesso que a situação dos presídios aqui do estado de Sergipe é até melhor. É difícil até falar melhor
né? Porque não está 100% ainda, tem muito que melhorar. Mas quando a gente compara com outros estados, Sergipe de fato avança, né? Porque aqui, por exemplo, só o Copecan que a gente apresenta uma superlotação significativa e a gente precisa falar. A capacidade, gente, é para 800 presos. Por lá já tem mais de 2.000 presos. Então, eu queria que vocês falassem, que você falasse, Robson, da atuação da OAB nesse sentido. É uma unidade que nos preocupa e a OAB vem sempre se posicionando sobre a superlotação daquela unidade. E não diferente do Brasil, aqui em Sergipe, principalmente o Copecan, como bem reconheceu o STF, é um estado de coisa inconstitucional. Ou seja, existem violações de direitos humanos. A sua superlotação não permite a gerência correta, não permite o respeito à dignidade humana de todos que estão ali naquela unidade. Eu falo todos porque eu digo os internos e aqueles que trabalham. E levando em consideração toda essa luta, é importante pontuar que o STJ reconheceu o funcionamento da unidade até a sua capacidade de 2.800 presos. Muito obrigada, viu? Minha gente, para vocês que estavam assistindo aqui, o Cidade Alerta, estão assistindo, na verdade, eu conversei com Robson Barros, ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Agradeço, viu, pelas informações, foram muito significativas aqui para a gente.